Tarde. Começando aqui mais um encontro, o segundo encontro das leituras freudianas, nessa nossa pretensão um pouco kamikaze de ler diretamente Aristóteles. Boa tarde, Natália. No encontro passado, a gente iniciou, eu pulei algumas partes aqui, essa apresentação, agradecimentos, etc., e fui para essa apresentação aqui mais direto, onde a gente começou, né? Acho que seria importante não fazer a leitura. Geralmente a gente avança direto para o texto, né, propriamente, mas achei que seria interessante fazer a leitura desse ponto para dar um certo horizonte, né, da leitura diretamente do texto do Aristóteles e qual a perspectiva que a gente deve ter com a leitura, né, desse texto. Desde já, né, possa ser que a gente tenha alguma situação aqui devido à minha condição de saúde, me recuperando de uma virose de manhã nas leituras freudianas. A sorte foi que atacou, né, a crise de tosse, assim, bem no finalzinho mesmo, quando estava chegando o horário. Mas vamos torcer aqui para fazer uma leitura tranquila. Avançamos até aqui, praticamente, né? Foi. Então vamos retomar desse parágrafo. Na ação não é assim como, né, os entes produzidos por perícia existem, de fato, apenas sobre a dependência e ação direta do humano. Ou seja, sem perícia ou perito, não existem apetrechos nem obras de arte. Contudo, os produtos de uma perícia são-lhe extrínsecos quando acabados. Na ação não é assim. Quer dizer, não há que distinção entre ato, agente ou resultado da ação. Agir enquanto tal alberga a priori tanto o seu princípio como o seu próprio fim. Por outro lado, agir e produzir têm em comum a natureza do horizonte em que acontecem. Trata-se de um horizonte que admite alteração. Depende do humano enquanto seu princípio e fundamento para existir. Mas é o agir, mais do que o produzir, que exprime o humano enquanto humano. O humano, enquanto prático, é princípio da ação. É ele também que é tido em vista como seu fim. É no agir que o humano se pode cumprir na sua possibilidade extrema como ser ético. A ação é a produção humana enquanto tal, em sentido estrito. Só um instante. Deixa eu desativar o microfone elétrico que deu retorno. A análise de Aristóteles permite-nos, assim, uma recondução do horizonte concreto da ação ao seu princípio. Contudo, o princípio da ação não está no alcance de uma detecção cognitiva e puramente teórica. Na verdade, há uma distância abissal entre conhecer o princípio da ação e exprimi-lo no agir. O saber prático é adquirido apenas quando se converte em ação realizada. Isto é, não importa saber apenas qual é a possibilidade extrema do humano, mas saber como ser se essa possibilidade existir nela, de acordo com ela, em vista dela. A possibilidade extrema do humano é a de ele se tornar excelente. Saber o que fazer não é suficiente, tem de se agir. Mas de todos os problemas postos, o maior resulta de há já muito termos perdido o contato com o sentido essencial do prático, tal como os gregos o experimentavam espontaneamente. É desse sentido que dependem a possibilidade de sua caracterização, enquadramento e compreensão. Caracterizar o horizonte prático é caracterizar a situação específica em que o humano se encontra. O sentido original do substantivo praxis
é dificilmente vertido para português através de termos como ação. Eu acho que a gente já leu esse ponto aqui. Leu. Eu não botei a seta não, da marcação, já leio. Tem uns grifos aqui, ó. Eu acho que fizemos a leitura desse ponto. Fiz a leitura desse ponto no encontro passado. Estou recordando do texto. Deixa eu ver se foi aqui que parou. A análise de Aristóteles procura. Acho que foi nesse ponto aqui, ó. Ele... Só um instante. Deixa eu só verificar aqui. Isso deu um bug aqui ó, no, no arquivo, que é justamente eu tinha colocado a seta aqui, ó, nesse ponto, no vídeo, e tem anotações aqui, né, dessas outras partes. Enfim, não sei por que ele não salvou ou ficou dessa forma. Depois eu verifico lá no texto. Então, vou retomar aqui a partir desse parágrafo. Então, as ações, né, são aqui, como vou traduzir isso do grego, não tem, né? Entes, que depende de nós. Isto é, a sua existência passa necessariamente por nós e não existe em lado nenhum no mundo real e objetivo. Dependem exclusivamente de nós. A ação é, assim, o resultado da aplicação do princípio geral de ação. A sua aplicabilidade depende, contudo, da interpelação que nos fazem as circunstâncias particulares e concretas em que de cada vez nos encontramos. Mas, embora possa existir um plano geral da ação que possa ser observado e seja regulador da mesma, ele apenas se torna constitutivo e formador do caráter se e somente se for aplicado no momento oportuno de sua intervenção. E é aí que se experimenta uma enorme dificuldade. As circunstâncias concretas que nos interpelam estão bem caracterizadas. São situações que dão um medo tremendo ou causam um prazer intenso. Quando nos encontramos em tais situações, esboçamos movimentos de reação. Tentamos fugir ou escapar ao medo, mas também não podemos atirar na sua direção ousadamente. Podemos ir em busca de um prazer intenso, mas também podemos abster-nos. Não há aqui dificuldade. As hipóteses esboçam-se espontaneamente, mas apenas de modo reativo. A dificuldade está, antes, em encontrar o sentido orientador que nos permite criar um horizonte aquém daquelas reações. Como diz Aristóteles, encontrar a disposição do meio. A disposição do meio está numa tensão para o sentido orientador que evita o excesso e o defeito patológicos que pervertem a nossa capacidade de ação. Veja que aqui, lembrando, a gente está lendo aqui a apresentação ainda, né? Não é propriamente o texto do Aristóteles. Mas o como a ética que é criticada e subvertida, né, por Lacan no Seminário 7, esse sentido orientador, né, que evita o excesso e o defeito patológico que pervertem a nossa capacidade de ação. Então, ele coloca a ação como aquilo que é próprio do humano, né, o que caracteriza o humano seria justamente o agir, essa capacidade de ação,
Aí, claro, Aristóteles é quem estrutura a filosofia, não quem cria, né, a filosofia, mas é quem estrutura, quem dá um caráter de organização da filosofia, e que depois vai ser lido, né, e novamente articulado a construção do pensamento ocidental na perspectiva dos filósofos cristãos. Então, a ética e a moral cristã vão estar muito embasada nessa questão do bem, né, associada ao bem, né, ao bem supremo, ao o bem como um propósito, né, e ao bem como o lado vencedor, né, o correto, o certo a ser feito. Isso vai construir uma ética, que é a ética que a gente, né, aprende, de certa forma, no nosso processo de nos tornar cidadão, né, de educação, etc., que é uma ética que vai ser, em certa medida, subvertida pela psicanálise, né? Essa ética do bem não vai ser a mesma ética da psicanálise, né? Que isso coloca em um outro campo, né? A gente vai pensar dentro da perspectiva do desejo, a ética que o Lacan tem articulado no Seminário 7. Né? Lembrando também que essa leitura aqui que a gente está fazendo, ela surge como uma demanda, né, do estudo do Seminário 7, a ética da psicanálise. Então, não é sem o propósito que a gente está lendo a Ética Nicômaco de Aristóteles. Mas, continuando, agir é possível, mas sem haver nunca uma alteração das condições inalienáveis do ser humano. O humano está sempre, durante toda a sua vida, exposto a casos limite, a circunstâncias particulares e concretas. Essas situações são definidas pelo impacto afetivo ou emocional que causam. As afecções manifestam-se pela sua intensidade, por excesso e por defeito, e obrigam sempre a reações espontâneas. Mas uma reação espontânea, enquanto uma reação natural, não define a priori um caráter, porque, de fato, pode não ter nenhuma ligação com o princípio de ação e não resultar, assim, de nenhum sentido de orientação. Em causa está precisamente abrir para o humano um campo, o único em que eventualmente lhe é deixado algum espaço de manobra. Apenas aí poderá ter cabimento como humano, isto é, existir de acordo com a possibilidade que o especifica essencialmente, a possibilidade de agir de modo excelente. Abrir este espaço depende do poder de compreensão do humano como o princípio da ação que ele é íncito. Assim, o processo de deliberação, a definição do caráter voluntário em contraposição ao caráter involuntário da ação, né? A possibilidade de domínio de si, em contraposição à sua falta ou perda, a capacidade de decisão, de fazer escolhas e preterir opções, definem a autenticidade e o caráter sério da ação humana. O sentido orientador define os meios para se chegar ao cumprimento, telos, de uma determinada situação. Só nessa altura se age e constitui uma disposição do caráter, um modo de ser permanente que pode ser ativado de cada vez que estamos expostos a situações de perda de domínio, da vontade, da capacidade de deliberação e de decisão. São estas as operações definidoras do caráter. O termo grego traduzido por caráter, ethos, significa um local familiar. Aparece originariamente no plural para designar os abrigos ou moradas dos animais. A análise ética não é, por conseguinte, apenas uma análise do caráter humano, isto é, das formas de comportamento e das espécies de relacionamento com o mundo, com os outros, consigo, tanto de um modo excelente como de um modo perverso. A análise ética constitui-se como a abertura do horizonte onde o humano se pode encontrar verdadeiramente domiciliado. Trata-se, pois, do estudo da condição da possibilidade de o humano se abrir ao aí onde se pode cumprir. Eu acho que esse domiciliado não é em vão, no sentido em que, quando pensamos o selvagem em contraposição ao civilizado,
nós pensamos por uma perspectiva de domesticado, né? Doméstico é aquele que, em alguma medida, está em um domicílio, né? Quem é, por exemplo, empregado doméstico, né? Aquela pessoa que trabalha numa casa, né? Em um domicílio. Quem um gato domesticado, né? Um cachorro domesticado é diferente de um outro pet, né? Um outro animal que seja selvagem, que viva na natureza. E isso está associado não necessariamente ao o lar, casa, né? Ao lugar onde dorme, mas às regras sociais com que precisa cumprir para viver naquele ambiente. Né? Um gato doméstico, por exemplo, ele vive em uma casa, na maioria das vezes os apartamentos, etc., fechado, rodeado de telas. E o gato não pode sair. Né? O cachorro tem as unhas extremamente cortadas para não ficar fazendo o barulhinho, né? O tic-tic-tic da patinha quando está andando, porque senão incomoda o vizinho de baixo. Então, a ética, né, aquilo que apareceria aí como ética em certa medida, é aquilo que determina a ordem de comportamento, né, de ação humana dentro dessa sociedade. O ethos, né, enquanto caráter, né, um local familiar, domiciliar, a gente vai vendo como as palavras elas vão parecendo, né, a etimologia dessas palavras elas são muito próximas. Continuando o texto. Esse cumprimento de si, operado no domicílio específico do humano, é, na sua possibilidade extrema, a felicidade. O humano encontra-se desde sempre na existência com um fim já em mãos por cumprir. Na experiência fática da vida, qualquer que seja o seu grau de consciência, procura-se essa forma plena e completa de ser. É já lançados no encaminhamento disso que desde sempre nos encontramos. Em vista desse limite, sabemos-nos desviados ou perdidos de nós. Em vista desse limite, sabemos também estarmos na sua proximidade e vizinhança, tê-lo atingido. Tem, pois, de se pôr a descoberto as condições de possibilidade para encontrarmos os meios que nos permitam evitar o que nos torna infelizes e miseráveis e ir no encalço do que nos torna verdadeiramente felizes. Uma tal abertura é feita pela sensatez. Só há sensatez enquanto uma consciência aguda de si e das situações em que de cada vez nos encontramos pode detectar as possibilidades do seu desfecho. Só o esforço constante e alerta de recondução da afecção meramente passiva a um sentido que oriente permite lançar bases para o poder de compreensão das movimentações que nos afastam do que é destruidor e permitem acercar-nos do que verdadeiramente constitui constância e estabilidade. Esse é um trabalho a realizar a partir do interior do próprio homem, um trabalho que procura encontrar uma morada e o verdadeiro domicílio onde se pode ser. Para quem tá mais, digamos assim, impregnado, né, na lógica psicanalítica e principalmente a lógica psicanalítica lacaniana, pode não ser tão simples ou algumas vezes parece contraditório, né? Ler certos temas, certas construções como essa. O que é curioso, dentro de uma perspectiva lacaniana, e aqui eu abro parênteses, né? Tem um autor que eu tenho gostado de acompanhar, eu tenho me interessado muito ultimamente, e estou pesquisando, enfim, estou estudando mais coisa dele, lendo mais coisa dele, que é o Zizek, que eu fiz uma das leituras, a última, né, leituras paralelas do Como Ler Lacan,
e porque eu já me interessava por alguns materiais dele. Ele tem muitos filmes, documentários, ele tem uma produção audiovisual assim bem relacionada com a sétima arte, né, com o cinema, e eu acho interessante. E aí ele tem uma, uma leitura filosófica da sociedade com aquilo que é possibilitado pelo olhar da psicanálise. Claro que há certas controvérsias nesse aspecto, né? Se a psicanálise serviria para isso. Contudo, tem um ponto interessante que ele traz, que é a respeito da ideologia, né? Os temas que ele trabalha giram muito em torno desse conceito, né? Dessa expressão. É, toda visão de mundo é uma visão ideológica. Então, a minha visão de mundo, enquanto alguém que se coloca nesse mundo como um psicanalista lacaniano, a minha ideologia vai ter uma construção com o pensamento de Lacan. Então, tudo que eu faço, tudo que eu me proponho a estudar, vai estar ancorado, né, nessa ideologia. Então, quando eu faço a leitura de um texto como esse, que está trazendo uma perspectiva de como se organiza a sociedade, eu estou fazendo um contraponto com aquilo que eu compreendo do que é proposto por Lacan, e entendendo que, né, quase tudo aqui, né, pelo menos do que está sendo articulado até agora, diz respeito àquilo que Lacan coloca como imaginário. Então, toda essa questão de sensatez, de busca por felicidade, de autoconhecimento, isso são as questões que existem, que estão postas aí na sociedade, né? Não é que estejam ruins, né? Por si só, assim, porque isso é ruim, então a gente deveria extirpar isso da sociedade. Não. Mas isso Lacan articula muito bem, colocando no lugar do imaginário. Então, a leitura que eu vou acabar fazendo disso aqui tem uma certa associação com essa minha visão ideológica de uma psicanálise lacaniana, na perspectiva em que eu vou ler o mundo desse ponto de vista. Então, vão ter certos comentários que vão estar condizentes com essa visão. Então, vai gerar uma certa expressão, assim, tipo, balela isso aqui, né? Tipo, o humano encontra-se desde sempre na existência com um fim já em mãos a cumprir. Que seria ser feliz, né? Encontrar a felicidade. E aí, dentro da perspectiva da gente, balela isso aí, né? Quem disse isso? Beleza. Isso significa que a sociedade não funciona assim, que é uma leitura errada? Não, a sociedade funciona assim. De que supõe-se que o nosso objetivo é buscar a felicidade. Mas onde é que está essa regra? Isso aí é onde vai ter a construção de. Não existe essa regra específica, assim, fundamental e que deva ser cumprida obrigatoriamente por todos. Mas há uma construção social de que isso deva ser buscado por todas as pessoas. Então, isso vai pertencer ao repertório, né, significante, às construções imaginárias de eu, de idealização, e isso vai trazer determinadas consequências. Aí, claro que a gente, aqui já estou levando um pouco o assunto para o seminário 17, né? Da construção da teoria dos discursos, a própria formulação do discurso do mestre, enquanto o discurso que fundamenta a filosofia e que depois vai culminar num discurso universitário, que é esse discurso que produz um saber, um academicismo, que vai possibilitar um discurso histérico e que, por consequência, vai possibilitar um discurso psicanalítico. E discurso, né, discurso é laço social, é a maneira como a gente se organiza, a sociedade como um todo, ela é formada com essa base desses três discursos, né, do mestre universitário e do capitalista, né, do discurso do capitalismo, que o Lacan vai articular um pouquinho depois, do seminário 17, mas para fazer justamente a leitura de como as coisas, as relações sociais estão dando, onde é que está o saber, onde é que está a verdade, quem é o agente daquele discurso e qual é o produto, né, daquele discurso. Foucault, numa perspectiva um pouquinho diferente,
Ele vai fazer uma análise desses discursos dentro da microfísica do poder, né? Enquanto esse poder sendo dinâmico, na medida em que ele muda de lugar, né, de dono, entre aspas, né, conforme o discurso muda. Aí eu lembro de uma frase que é atribuída ao Napoleão, mas que consta como não tivesse como comprovar que teria sido ele, né, que tivesse realmente falado isso, mas uma frasezinha que diz assim: a história é apenas a versão dos fatos contada pelos vencedores. Então, todo vencedor, ele conta uma história daquela batalha, aquela história produz um discurso. Se ele venceu, ele produz esse discurso é o que domina. Porque quem perdeu, digamos assim, não ficou ali, não teve como contar, né, a sua versão dos fatos. Então, esse discurso, ele desaparece. Aquele discurso ali que fica como dominante é apenas a versão dos fatos, né, de quem venceu. Então, basicamente, essa estrutura de discurso, né, de hegemonia, de pensamento, como se isso fosse aquilo que deveria ser seguido por todos, que o mundo é assim desde que o mundo é mundo, então foi assim, vai ser sempre assim, né? Uma leitura bem superficial, bem generalista, mas que nada mais é do que a própria estrutura, né, do discurso. E o que vai ser quebrado justamente com a perspectiva de um discurso psicanalítico, onde tudo isso não passa, em certa medida, de um fantoche, né, de uma imago que a gente tenta construir e que tem algo que está comandando tudo isso, que estaria, digamos assim, um pouco às escondidas, né, numa leitura de um inconsciente freudiano, por exemplo. Mas continuando a leitura. O humano está assim lançado para a felicidade, motivado por ela. Para Aristóteles, estar lançado para a felicidade caracteriza essencialmente a existência humana. É por termos um conhecimento deste projeto que nos está dado em mãos que percebemos também estarmos afastados dele ou termos já desistido de ir no seu encalço. Se ser feliz é o projeto fundamental da vida humana, é também uma possibilidade sua. Jamais poderá esquecer-se de que tem essa possibilidade. Nesse sentido, a felicidade é o fim, telos. O fim, enquanto telos, não quer dizer a derradeira coisa a acontecer. Telos significa o que é perfeito, isto é, aquilo ao qual nada falta para ser. O humano existe assim por se cumprir enquanto não for feliz. Se no encaminhamento da felicidade é ser na atenção para o preenchimento dessa expectativa. Logo no princípio de ética nicômaco, no livro 1, a felicidade é definida como certa atividade da alma humana de acordo com a excelência completa. Apenas no livro 10 esclarece essa definição aparentemente enigmática. A felicidade é identificada com o prazer que resulta da atividade contemplativa. Se no livro 1 a felicidade é apresentada como resultado da constituição de uma disposição completa no domínio ético, perdão, sendo a excelência uma disposição ética, ele há de resultar da formação do caráter. Feliz será o corajoso e o temperado, o generoso e o justo, enfim, o homem de excelência. A felicidade resulta, assim, do esforço da ação humana, da atuação de acordo com o sentido orientador, oculto na maior parte das situações que se formam concretamente na vida de cada um. Veja como essa frase, né? Feliz será o corajoso e o temperado, o generoso e o justo, enfim, o homem de excelência. Por mais que Aristóteles, sendo aluno de Platão e tendo, digamos assim, proposto diversas coisas muito diferentes, né, do que Platão propunha, ainda nesse aspecto, o pensamento aristotélico é muito atravessado pelo postulado platônico de virtude, né? Não existe necessariamente uma ética no,
no pensamento, né, platônico, na construção platônica, mas a partir do personagem Sócrates, né, dos diálogos de Platão, a virtude é apresentada como uma expectativa, né, a ser alcançada pelo ser humano, por aquele que deseja ser um bom homem, né, um homem de excelência, um homem virtuoso. E, basicamente, todos os discursos de Sócrates estão alinhados a esse aspecto, né, da virtude. E os discursos de Sócrates, no caso, né, o Sócrates, personagens dos textos de Platão. No livro 10, contudo, a felicidade é compreendida como o resultado de uma atividade e, na verdade, da atividade por excelência da alma humana, a contemplativa. O olhar puro contemplativo abre para o sublime, e esse olhar constitui a possibilidade radical do humano. Esse encontro, essa dispensação de sentido, de contemplação, dá um prazer puro. É atividade pura, ser por ser. Neste sentido, a felicidade parece resultar de uma situação aparentemente avessa à situação prática definida ao longo de todo o texto da Ética Nicômaco, mas só aparentemente. Também há, não sei que palavra é essa, a contemplação, né, deve ser. Também há contemplação. O olhar puro é uma atividade. O trabalho específico do humano depende de uma invocação do poder de compreensão que há em si. Aquele poder de compreensão intuitiva que não apenas lhe permite olhar o que lhe é dado a ver, mas que abre para e constitui o sublime. Essa possibilidade é, na sua forma, uma atividade, o produto extremo do humano enquanto divino. Essa questão do sublime também é muito trabalhada pelo Zizek, né? O projeto fundamental do humano é, assim, a constituição daquele poder de compreensão que inunda tudo no seu todo com o seu olhar. Tudo sublima. Esconjurar o poder de compreensão no humano é a sua tentativa para se libertar da lei da morte. Se libertar da lei da morte. Existir o mais possível na dimensão divina que pode alcançar. Essa possibilidade dificilmente é mantida na vida de modo permanente. Não é possível permanecer na contemplação pura para sempre, mas o esforço de criar e recriar a situação teórica é simultaneamente o esforço de ida ao encontro com o fundamento disposicional que nos permite estar em casa. A demanda por um sítio onde se possa ser o projeto da saudade de um lugar para si, naquela atmosfera rarefeita em que o humano existe pura e simplesmente assim, só por existir. Olha o significado dessa palavra aqui, esconjurar. Esconjurar, fazer juramento para determinado fim. Conjurar, desconjurar. De tanto medo, esconjurar a tudo que mais tarde aceitaria. Esconjurar também é afastar, fazer desaparecer, lançar maldição sobre, mandar fazer, determinar, pedir. Esconjurar o poder de compreensão no humano é a sua tentativa. Esconjurar. Tem afastar? Afastar está associado ao demônio, espíritos maus, por meio de exorcismo. Lançar maldição sobre o poder e compreensão do humano é a sua tentativa para se libertar da lei da morte. É estranha essa palavra. Aqui a gente vai ter agora a introdução, né, a edição brasileira, explicando a questão da ética, da tradução, né, da ética Nicômaco. Aí vai ter, né, questão de
compreensão do direito, como pensamento prático, lugar na constituição do humano. Eu não sei se a gente lê isso aqui ou se a gente pula diretamente para o texto. O horizonte específico da ética e seu compromisso com a felicidade. Eu acho que isso aqui eu vou pular. E a gente vai para o texto. Para quem eventualmente tiver o interesse e não tem necessariamente essa versão do livro, né, físico, ou não adquiriu, né, numa loja de e-book, tem um PDF disponível no meu site, né, quando visita ali a página do Estudos Filosóficos, dá para conseguir fazer o download de um PDF desse. E tem a estrutura, né, o livro 1, os tópicos, o 2 ao 5, o 6, o 7 até o 11, o 7 até o 11? Não, é o 7 do 1 ao 11. Aí depois o livro 7, livro 8 e 9, o 10 do 1 ao 5 e o 10 do 6 ao 10. Uma divisãozinha aqui, né, que não vai ser necessariamente nos dizer muita coisa agora. Bom, só situando, né, a capinha aqui do livro, para quem eventualmente não tinha identificado o livro antes. Aqui agora a gente vai diretamente para a leitura da parte aristotélica propriamente dita. Né? Livro 1. Toda a perícia e todo o processo de investigação, do mesmo modo, todo procedimento prático e toda a decisão parecem lançar-se para um certo bem. É por isso que tem sido dito acertadamente que o bem é aquilo porque tudo anseia. Parece, contudo, haver uma diferença entre os fins. Uns são, por um lado, as atividades puras, outros, por outro lado, certos produtos que delas resultam para além delas, o produto do seu trabalho. Há, pois, fins que existem para além das suas produções. Neste caso, os produtos do trabalho são, naturalmente, melhores do que as meras atividades que os originam. Sendo diversos os procedimentos práticos, as perícias e as ciências, assim também são diversos os respectivos fins. Assim é, por exemplo, o caso da saúde relativamente à medicina, da embarcação relativamente à construção naval, da vitória relativamente à estratégia militar, da riqueza relativamente à economia. Nos casos em que as perícias estão subordinadas a uma única capacidade, tal como, por exemplo, a fabricação de rédeas e todas as outras perícias que produzem instrumentos hípicos estão subordinadas à arte de montar a cavalo. Enquanto, bem como toda a perícia da guerra estão subordinadas à estratégia militar, o mesmo se passa a respeito de outras perícias, a respeito de outros fins. Os fins das perícias superiores são preferíveis aos fins das perícias que lhes estão subordinadas, porque os fins destas são perseguidos em vista dos fins das primeiras. Por outro lado, não faz diferença nenhuma se os fins das ações são as atividades puras ou qualquer outra coisa para além delas, tal como acontece a respeito das ciências mencionadas. Se, por conseguinte, entre os fins das ações a serem levadas a cabo, há um pelo qual ansiamos por causa de si próprio, e os outros fins são fins mais apenas em vista desse. Se, por outro lado, nem tudo é escolhido em vista de qualquer outra coisa, porque desse modo prosseguir-se-ia até o infinito, de tal sorte que tal intenção seria vazia e vã. É evidente, então, que esse fim será o bem, e, na verdade,
o bem supremo. Não será, pois, verdade que a procura pelo saber do supremo bem tem uma importância decisiva para a nossa vida? Não alcançaremos mais facilmente o que é devido se, tal como os arqueiros, tivermos um alvo a apontar? Se assim é, temos de tentar delimitar através de uma caracterização nos seus traços essenciais o que é que poderá ser o supremo bem e de qual das ciências ou poderes é objeto de estudo. Parece, contudo, haver uma opinião formada de que terá que dizer respeito à mais autêntica de todas as ciências e àquela que melhor é capaz de projetar a partir de princípios fundamentais. Tal parece ser a perícia política, porquanto é ela mesma que determina quais são as ciências necessárias aos estados e quais são aquelas que cada classe de cidadãos deve aprender e até que ponto. Vemos até que aquelas atividades que alcançam um maior prestígio, como a estratégia, a economia e a retórica, estão sobre a sua alçada. Mas a perícia política não faz apenas uso das restantes outras perícias que dizem respeito à ação. Ela ainda legisla a respeito do que se deve fazer e de que coisas se tem de evitar. O fim que ela persegue envolve de tal modo os fins das restantes, ao ponto de tratar-se do bem humano. Porque, mesmo que haja um único bem para cada indivíduo em particular, e para todos em geral no Estado, parece que obter e conservar o bem pertence a um Estado. Não. Parece que obter e conservar o bem pertencente a um Estado é obter e conservar um bem maior e mais completo. O bem que cada um obtém e conserva para si é suficiente para se dar a si próprio por satisfeito. Mas o bem que um povo e os estados obtêm e conservam é mais belo e mais próximo do que é divino. A nossa investigação tem, então, isto em vista, sendo, portanto, em certo sentido, de um âmbito político. Vê como, assim, não é um texto relativamente fácil, né? Mas ele tem uma certa articulação com aquilo que a gente pode ver na sociedade como um todo, principalmente quando a gente estuda história, né, para entender como as coisas foram acontecendo, como as sociedades foram se organizando, etc., a gente há de colocar esse texto num período em que ele foi escrito, né, em que ele foi proposto. Né, o que era a Grécia, que hoje a gente chama de Grécia Antiga, né, da aurora, né, grega, num período em que surge aí a filosofia, surge aí as diversas ciências, as diversas disciplinas que inclusive a gente segue até hoje, e isso como um pensamento de como as coisas deveriam ser. Não necessariamente as coisas eram assim naquele momento, mas pensava-se em como as coisas deveriam ser. Por exemplo, né, aqui ele perícia, né, como a gente viu no encontro ano passado, quando na apresentação ali o comentador explica sobre a perícia, é um termo que quer dizer uma certa habilidade técnica, né, teórica e prática para fazer determinada coisa. Então, quem tem perícia política é alguém que entende teoricamente e entende praticamente, ou seja, de maneira prática, né, como fazer política. Então, ele coloca que a perícia política como aquela que seria mais importante, porque ela determina quais são as ciências necessárias, né, ao Estado. É ela que vai determinar e organizar todas as outras. Quando eu disse há pouco que a leitura que Lacan propõe da ética nicômaco, né, na subversão que ele vai fazer para apresentar a ética da psicanálise como a ética do desejo, é justamente a condição de construção imaginária. Como é a palavrinha que a gente usa, rapaz?
Nesse sentido, não, para dar consistência, como esse imaginário ele precisa ser constituído para dar consistência a uma existência. Aí a gente vai constrói, por exemplo, um imaginário, uma idealização imaginária de um Estado, né? Vamos pensar quando a gente fala assim, vivemos uma democracia no Brasil. A política no Brasil é assim, assim, assado. Aí a gente tem aqui, né, o bem que cada um obtém e conserva para si é suficiente para se dar a si próprio por satisfeito. Mas o bem que um povo e os estados obtêm e conservam é mais belo e mais próximo do que é divino. Veja como essa organização, pensando nessa construção, não como aquilo que seria, vamos dizer assim, verificável, né, de uma perspectiva científica, positivista, de metodológica. Vamos testar aqui para ver se isso se comprova, né, através do experimento. Não, mas isso numa perspectiva em que é colocado como um discurso e aquele discurso que ganha o valor de verdade. Então, esse aqui foi discursado dessa forma, né, foi construído, inventado, assim, inventado, né, entre aspas, usando esse termo bem genérico, inventado dessa forma e isso tomou valor de verdade. Foi acatado como uma espécie de consenso, de construção social, e, em alguma medida, a gente entende como se isso, né, sempre foi assim, sempre vai ser assim, e tá tudo certo desse jeito. É onde está, em alguma medida, a leitura crítica, né, situada desse texto. Muito bem, ponto 3. Um tal saber poderá ser compreendido suficientemente se ganhar toda a transparência que a matéria em análise permitir. É que, de fato, não tem de se procurar o mesmo grau de rigor para todas as áreas científicas, tampouco para todas as perícias. As manifestações de nobreza e o sentido de justiça nas ações humanas, sentidos visados pela perícia política, envolvem uma grande diferença de opinião e muita margem para erro, tanto que parecem existir apenas por convenção e não por natureza. Uma mesma margem de erro parece envolver o que se possa entender por coisas boas, por delas poderem resultar perdas e danos para muitos, é que muitos houve já que se perderam por causa da riqueza, outros ainda por causa da coragem que quiseram exibir. Damos-nos, portanto, por satisfeitos se, ao tratarmos destes assuntos a partir de pressupostos que admitem margem de erro, indicarmos a verdade grosso modo. Segundo uma sua caracterização apenas nos traços essenciais, pois, para o que acontece apenas o mais das vezes, com pressupostos compreendidos apenas grosso modo e segundo uma sua caracterização nos seus traços essenciais, basta que as conclusões a que chegarmos tenham o mesmo grau de rigor. Do mesmo modo, é preciso pedir que cada uma das coisas tratadas seja aceite a partir dessa mesma base de entendimento. É que é próprio daquele que passou por um processo de educação requerer, para cada passo particular de investigação, apenas tanto rigor quanto a natureza do tema em tratamento admitir. Na verdade, parece um erro equivalente aceitar conclusões aproximadas a um matemático e exigir demonstrações a um orador. Cada um discerne corretamente apenas em matérias que conhece, e é também a respeito delas que é um bom juiz. Discerne corretamente em cada matéria particular aquele que passou por um processo de educação. Simplesmente, bom juiz é quem passou por um processo de educação acerca de tudo. É por isso que o jovem não será essencialmente entendedor da perícia política, porque é inexperiente nas situações que se constituem ao longo da vida. Ora,
As áreas de saber em causa dependem dos sentidos fixados a partir da experiência das situações da vida, e são estas mesmas situações da vida que, em última análise, constituem o seu próprio tema. Para mais, indo sempre atrás das suas paixões, ouvirá falar dessas matérias em vão e sem proveito, porquanto o objeto final desta investigação não é constituir um saber teórico, mas agir. E aqui não há nenhuma diferença se a juventude diz respeito à idade ou à natureza imatura do caráter. A deficiência não se constitui pelo tempo, mas por se viver exposto às paixões e se deixar ir atrás de cada uma delas. Porque para pessoas desta natureza, este saber não tem qualquer proveito, tal como não terá para os que não têm domínio de si. Mas saber destas coisas trará uma grande vantagem para aqueles que fazem os seus desejos orientar-se num determinado sentido e agem nessa conformidade. O que foi dito sobre quem poderá entender estas matérias e como deverá apropriar-se delas, bem como sobre o que nos propomos apresentar, basta a título introdutório. Tem uma questão aqui da capacidade de adquirir perícia da juventude, uma vez que a perícia seria alcançada pela experiência, uma vez que ela não é de caráter apenas teórico, mas sim prático, né? Tem um aspecto interessante aqui relacionado também à virtude, como eu mencionei um pouquinho antes, o, vários dos diálogos de Platão, né? Platão é meio que dividido em duas partes. Tem uma parte onde ele traz diálogos que se apresentam quase que de uma maneira histórico-narrativa, assim, né? Tipo, narrando episódios, uma história e a construção de determinados pensamentos. E existe um outro Platão que é mais ele colocando as ideias dele, digamos assim, né? Tem gente que faz essa divisão. O primeiro Platão é mais narrando os episódios, vivenciado por Sócrates, etc. Então, seria Platão expondo os pensamentos e as ideias de Sócrates, e depois seria um Platão mais colocando ali os pensamentos dele. Perdão. Quando Platão faz uma articulação daquilo que é próprio dele, ele faz uma divisão entre o mundo sensível e o mundo das ideias. O mundo sensível, né, é o mundo, né, daqui, que a gente vive, o mundo das coisas. E o mundo da ideia seria o mundo dos pensamentos, onde tem-se aí a forma perfeita das coisas. Tudo que a gente tem no mundo sensível é apenas uma representação parcial daquilo que a gente teria no mundo das ideias. E isso faz com que Platão desenvolva uma coisa que, um modo assim, né, de agir, de pensar, que direcione a virtude humana à contemplação do mundo das ideias e à abdicação do mundo sensível. E isso, por consequência, vai ser abrir mão, né, abdicar da vida, né, no aspecto experimental das coisas, assim, né? A lei, né, a regra moral, né, judaico-cristã, isso vai ser uma crítica muito forte do Nietzsche, né, a esse tipo de organização social. Ela vai captar muito desse pensamento platônico para estabelecer, por exemplo, aquela regra de que a gente deve viver nessa vida em vigilância, né, dos pecados, por exemplo. Então, ou seja, a gente vai deixar de viver, né, abrir mão de viver, né, escolher não viver inúmeras coisas que poderiam estar catalogadas aí como experiências dessa vida, desse mundo, dessa existência aqui, para não sermos punidos com não ter, no caso, o advento da vida eterna. Então, a gente abre mão dessa experiência, dessa vida, para garantir uma vida eterna depois da morte.
É nesse sentido que o Nietzsche vai fazer a crítica dele, né? Vai tecer a crítica dele, né, principalmente Zaratustra, né? Assim fala Zaratustra, com desse pensamento que está muito vinculado àquilo que formulou Platão, de abrir mão do mundo sensível para encontrar a forma perfeita, e que as formas perfeitas elas só seriam acessíveis, né, acessadas a partir do exercício do pensamento, né, da razão, né, através desse alcance do mundo das ideias, e aí precisava você ser uma pessoa muito virtuosa para alcançar, né, essas formas ideais, né, perfeitas das coisas. Aristóteles ele vai fazer uma construção em certa medida oposta, em certa medida porque não completamente, mas em certa medida isso é oposto, porque ele vai trazer, como ele está trazendo aqui na ética, algo que é do caráter da ação, ele vai trazer essa experiência, vai trazer a experiência de vida, né, viver determinadas coisas para entender como melhor fazer cada coisa. Então, para você ter perícia em uma determinada coisa, você vai fazendo e você vai sempre melhorando como fazer aquilo, porque o fim é um bem supremo, um bem divino. E aí, por isso, cada vez que você vai fazendo as coisas, você vai sempre procurando fazer melhor, até que você alcance, né, uma determinada perícia. Contudo, ele ainda, né, faz uma certa crítica, digamos assim, a uma escolha pelas paixões, né? Porque a, a paixão, né, aquilo que é da paixão do humano, isso não aponta necessariamente para o bem, né? A paixão, às vezes, ela pode apontar para o bem, mas às vezes ela pode apontar para o mal, digamos assim, né? Dependendo da paixão. E aí isso entra na ordem do domínio de si. E aí é onde vai ter também a relação aí naquilo que a gente vai cobrar. Você é um sujeito ético, você não é um sujeito ético, né? Dependendo, né, de como você age, né, no mundo, das coisas que você faz, de como você vive em sociedade e, de certa forma, consigo mesmo. Por exemplo, se a gente pensar numa leitura de senso comum e moralista, né, uma leitura moralista, as pessoas que se auto-infligem sofrimento, né, cortando e tal, a gente tende a considerar isso como um comportamento não ético, porque a gente julga que provocar determinada violência em uma pessoa, em geral, isso associado a um segundo, ou terceiro, né, uma outra pessoa, é um comportamento não ético. Contudo, entra-se os porém, né? Porém, nem sempre. Porém, nessa situação, não, e tal. E aí, quando isso é voltado também para nós mesmos, né? Quando fazemos algum tipo de violência com nós mesmos, também olhamos isso dentro de uma perspectiva ética, né? Tipo, aquela pessoa não é ética com ela mesma. Quem dirá, né? Com as outras pessoas. É uma leitura, assim, de senso comum que a gente pode estar fazendo, né? Tá observando. Bom, como está chegando o nosso horário de hoje, aí a gente vai retomar a partir desse tópico. Eu espero que fique salvo dessa vez. Já está bem grande aqui. E aí a gente continua a leitura na próxima semana, na quinta-feira, novamente. E amanhã, às 13 horas, a gente tem a leitura paralela a partir do texto Curso de Linguística Geral, né, de Ferdinand Saussure. Então, a gente está aí nessa tarefa árdua de estudar Lacan, estudar Freud, estudar Aristóteles e estudar linguística, né, com Ferdinand Saussure. Quem tiver com coragem para acompanhar esses desafios, a gente está por aqui nesses horários. O encontro passado, para quem não acompanhou, está no YouTube. De repente tem alguma informação, algum trecho que também poderia ser interessante.